Unidade Popular nasceu nos movimentos sociais, então a gente tem vários movimentos ligados à Unidade Popular, como o movimento de luta de bairros, vilas e favelas, movimento feminista alcabenário, e também tem frentes que, inclusive, usam a pauta ambiental, né, como de uma de suas bandeiras. Então é importante dizer que quando a gente pensa em políticas públicas, intervenções na cidade, a gente sempre tem que ter uma noção de que tudo tem que caminhar junto. A economia tem que caminhar junto com o meio ambiente, que o meio ambiente tem que caminhar junto com a saúde e assim por diante. E aí a Unidade Popular, ela tem sempre a sua análise crítica a partir de uma sociedade capitalista. A gente tem que sempre ter essa noção que a gente está numa sociedade capitalista e por isso a gente tem algumas mazelas que a gente sofre hoje. O capitalismo é um sistema econômico que não atende às necessidades da humanidade, atende à necessidade do lucro, da mercadoria. Então, num país que produz alimento igual ao Brasil, que produz em excedente, mesmo assim a gente tem 64 milhões de famílias passando fome. Então não faz sentido a gente produzir tanto e ao mesmo tempo faltar tanto. Isso também vai para a área ambiental, né? O capitalismo, como a gente sabe, tem as suas mineradoras aqui, mais de 300 mineradoras nas minas, e a gente sabe que Brumadinho, Mariana, agora Ouro Preto está com risco de barrar de estourar, por quê? Sempre é o lucro acima da necessidade humana, sempre visa essa exploração, esse empreendimento em prol do mercado e não em prol da necessidade. Então a gente tem que pensar, né, que as políticas públicas do meio ambiente é muito complexo a gente pensar que se por um lado a gente tem as intervenções municipais, o ar que a gente respira hoje, do jeito que está esse ar degradado, a gente sabe que é da Amazonas que está vindo. Então como que a gente pensa em políticas públicas municipais se os problemas são nacionais? Como a gente pensa em políticas públicas aqui na nossa cidade se o ar que está intoxicando a gente está vindo da Amazonas? A gente tem que pensar que o meio ambiente não tem fronteira de município, não tem fronteira de estado, não tem fronteira nem de país. Então a gente tem que pensar em políticas públicas que estejam ligadas a essas perspectivas nacionais e até mesmo internacionais. E a Unidade Popular, ela sempre vai partir desses dois princípios. A mitigação, que aqui a gente tem dois sentidos, a mitigação enquanto combate, enquanto enfrentamento a esse tipo de mercado, a esse tipo de ideologia que realmente está sugando as nossas terras, despreza a nossa natureza, despreza nossos minérios, despreza as nossas águas. E enquanto isso, né, nessa mitigação de enfrentamento, a gente tem a mitigação de reduzir os malefícios que estão acontecendo. Então, por exemplo, que eu tinha citado, a gente tem um ar que hoje a gente respira de uma queimada que às vezes não acontece aqui na nossa cidade. Tem queimadas sim que acontecem em alguns morros, mas a gente sabe que no geral a gente está respirando um ar que vem de fora. Então a gente tem que pensar em políticas públicas que mitigam, né? E uma das nossas propostas é justamente criar laboratórios, observatórios, ligados à universidade, justamente porque as universidades, com a técnica e a ciência, elas conseguem ter uma prevenção, um monitoramento, de dizer quais são os climas que estão para chegar. E também proporcionar tecnologia eficaz e eficiente para a gente ter uma noção, né? Então, se vem períodos de seca, avisar para os agricultores, por exemplo, que vai vir essa seca. E que isso já acontece uma prevenção, uma mitigação desses impactos. Ou se vem uma chuva forte, enfim. Então a Unidade Popular parte desse princípio de observatório. Também é muito importante a gente ter esses observatórios justamente por impactos ambientais no sentido de saúde. Então, de novo, o ar que a gente está respirando está causando vários problemas respiratórios e se isso não for acionado de forma conjunta com a saúde, com órgãos da saúde, acaba que a gente não tem políticas públicas eficientes nesses enfrentamentos. A gente sabe agora que a gente tem um aumento de problemas respiratórios que muitas vezes a gente poderia ter tido essa prevenção, esse estudo, e que não foi feito. A gente também tem outras questões também, que a gente sabe que os impactos ambientais, ele acontece de forma desigual na população. Uma coisa é você enfrentar um calor de 40 graus no ônibus e outra coisa é enfrentar no ar-condicionado em casa. Então a gente também tem que levar isso em consideração, trazer mais infraestrutura. A gente tem um exemplo do bairro Kennedy 2, que quando tem seca tem que racionar água e quando tem chuva inunda. Num bairro que tem que racionar água e quando chove inunda. Então a gente tem que partir dessas perspectivas de contradições e enfrentamentos direcionados. E isso, inclusive, é também criar conselhos de bairros, né? Conselhos municipais, justamente para trazerem essa perspectiva, para trazerem a vivência do pós-escaldense, a vivência do bairro, para as políticas públicas
que isso vai ajudar tanto na prática quanto na estratégia de implementação de propostas. Uma coisa é uma proposta que vem de cima para baixo, outra coisa é uma proposta que vem de baixo para cima. Então a gente tem que escutar a população, a gente tem que escutar como essas condições acontecem, porque só desse jeito a gente realmente consegue ter políticas públicas de enfrentamento às crises climáticas. E para finalizar, a gente sabe, né, que esse combate ele precisa ser sistêmico, ele precisa ser continuado, e a Unidade Popular vem justamente com essa proposta. Suga as nossas águas em prol do lucro, em prol de um desenvolvimento que a gente sabe que é um recurso que não vai para o nosso bolso, não vai para o bolso da população, mas vai para o bolso de uma minoria muito pequena que lucra em cima da gente. Enquanto eles têm muito dinheiro, vão nos faltar água e vão nos faltar ar.